Quero apresentar a você a nossa consultora jurídica, a doutora Ana Lúcia Amorim Boaventura. A partir de agora, o programa Boa Vida presta essa assistência a você, telespectador, e a você, médico também, com relação à assistência à saúde. A doutora Ana Lúcia, ela é advogada, especialista em direito médico, presidente da Comissão de Direito Médico Sanitário e Defesa do Direito da Saúde da OAB, professora da Faculdade de Medicina da PUC. Doutora, que boa notícia, bom dia e seja bem-vinda. Eu que te agradeço a confiança em falar com seus telespectadores, com seus consultores médicos. Eu te agradeço essa confiança que você tem depositado em mim. Eu é que te agradeço. Mas que boa notícia. Isso é uma excelente notícia para quem? Para paciente oncológico? Isso. Os movimentos sociais, de uma maneira geral, a gente veio aí no Outubro Rosa, no Novembro Azul e agora, dia 1º de dezembro, nós temos agora o Dia Mundial de Combate à AIDS. Esses movimentos sociais, de uma maneira geral, eles têm trazido, agregado direitos aos pacientes, né? Por exemplo, no Outubro Rosa, o nosso Congresso Nacional, felizmente, se comprometeu em dar prioridade à votação de leis que tratavam da oncologia. Isso culminou na aprovação da Lei 12.880, que é uma lei que traz a obrigatoriedade da assistência da quimioterapia oral pelos planos de saúde. Ou seja, essa lei vem brindar a pacientes que estavam aí brigando judicialmente, na busca da quimioterapia oral. Agora nós temos essa lei que confere esse direito a esses pacientes, que eu vejo de uma maneira muito benéfica, tanto para os hospitais como para os pacientes. Para os hospitais, por quê? Ele retira o paciente do âmbito hospitalar, reduz custos, reduz o risco de uma internação, como por exemplo de uma infecção hospitalar, que isso é benéfico para os hospitais e também para os pacientes, que não tem que ficar brigando agora por esse direito, né? A gente espera que os planos de saúde atendam essa lei e para diminuir também as demandas judiciais. Então, até então, os pacientes eram obrigados a pagar. Quando é em âmbito hospitalar, o plano de saúde, o seguro de saúde paga? Paga. Isso. A partir do momento que a pessoa faz isso em casa, ela tem que arcar com a despesa. Ela estava arcando com a despesa, por quê? Porque a lei dos planos de saúde, ela obriga os planos a pagar a quimioterapia. Porém, isenta do plano de saúde a obrigação de pagar a medicação domiciliar. Aí ficava meio conflitante. É quimioterapia? Sim, mas não é de uso hospitalar. Aí os planos se negavam a atender. Agora não, agora com a lei 12.880, que foi um dos frutos do Outubro Rosa. Olha que legal. E ela vai valer a partir de? Janeiro de 2014. Mas pacientes que arcam com essa despesa anterior a essa lei, eles podem entrar na justiça para tentar reaver o dinheiro ou não? Podem entrar, sim, isso é uma briga judicial, até mesmo para procedimentos de exames na área oncológica, eles recebem esses ressarcimentos, sim. Mas isso é um entendimento contraditório. Tem juízes que dão, outros não. Entendi. Mas é uma briga judicial. Agora, o que é legal com essa lei é que ela sedimenta. Ela acaba com essa discussão judicial. Eles têm que fornecer essa quimioterapia oral e, caso não atendam esse pedido do paciente, isso passa a ser uma medida abusiva e ilegal do plano de saúde. E é um processo moroso ou ele é de rápida resolução? Ou seja, o paciente vai ter que continuar pagando caso o seu plano de saúde ou o seu seguro de saúde se neguem a cobrir essa despesa, ela paga e depois é ressarcida ou é de rápida resolução? Sim, nesse caso, com a lei, ela acaba com essa discussão e certamente, se o plano não atender, o paciente ter que arcar com essa despesa, certamente esse plano de saúde vai ser condenado a pagar, ressarcir esse paciente. Agora, a gente sabe que o paciente oncológico, ele tem prioridade na tramitação dos processos, ou seja, eles passam, entre aspas, na frente de outros processos. Então, acaba que essa medida judicial vem um pouco mais rápido. Mas o que eu vejo de mais interessante nesses movimentos sociais, como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, foi que o SUS, através do Ministério da Saúde, anunciou a cobertura de 2 medicamentos de alto custo para o tratamento oncológico de câncer de pulmão. Além disso, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação da radioterapia pelo SUS em 25%.
foram comprados equipamentos que vão atender a mais de 22 estados brasileiros, ampliando em 25% essa radioterapia pelo SUS. Muito bom. Então, tanto que é importante, né, a gente se engajar, se movimentar, se informar, tirar os tabus em volta dessa lei que traz, às vezes, tanta angústia, tanto sofrimento. Mas um paciente que precisa de um tratamento oncológico pelo SUS, vamos supor que ele receba o diagnóstico, né? Ele recebe o diagnóstico, ele tem direito, é claro que ele tem direito, mas a realidade, o que acontece mesmo na realidade, a partir do momento que ele recebeu o diagnóstico, quanto tempo depois ele pode começar o seu tratamento? Existe uma lei recente que fala que são 60 dias para início de tratamento, né? Ou seja, uma vez colocado o diagnóstico da doença no prontuário do paciente, o SUS é obrigado a iniciar esse tratamento em até 60 dias. Mas veja bem, isso é uma boa notícia ao ver pela metade, porque muitas vezes o paciente começa com a suspeita do câncer, até que ele agenda a primeira consulta, depois agenda o exame para diagnóstico desse câncer, retorna para o médico e depois definitivamente para ter aquele diagnóstico e ser anotado no prontuário, isso pode levar até mais de um ano. Porque veja, da primeira consulta, do agendamento da primeira consulta com a suspeita do câncer até o diagnóstico final. Então daí a lei começa a contar do diagnóstico final. Tem câncer? Sim. Aí o Estado tem até 60 dias para iniciar o tratamento. Caso isso não aconteça, o paciente pode recorrer à justiça? Sim, certamente. E como que ele deve proceder? E eu já vi, Aurélia, decisões judiciais falando que ele não tem que esperar 60 dias, ele precisa de tratamento agora. O câncer ele não espera. Eu já vi decisões nesse sentido. Os juízes estão muito sensíveis a esse tipo Então, o paciente recebeu um diagnóstico do câncer. Se, por acaso, ele encontrar alguma dificuldade na marcação dos exames, na marcação do tratamento, ele pode recorrer à justiça, Sim. que é certo que vai ganhar. Sim, certo. Entra com um mandado de segurança e é certo que ele vai ganhar. Primeiro porque a lei garante. Os juízes não vão julgar em desconforme à lei e principalmente em desfavor de um paciente que se encontra nesse estado de saúde. Doutora, qual que é a diferença entre direito médico e direito da saúde? O direito médico é um ramo do direito que vai tratar das relações dos médicos. Essas relações dos médicos podem ser com os hospitais, com o plano de saúde que ele atende, com o próprio SUS, com os fornecedores. Então ele é bem amplo e trata dessas relações do médico. O que a gente tem que ressaltar aqui para o médico que está ouvindo o Boa Vida é que ele não procure um advogado especialista na área somente quando tiver um problema. Ele precisa de um advogado para dar essa assessoria, essa consultoria. Hoje a gente não entende, por exemplo, uma grande empresa trabalhando sem assessoria de um profissional especialista em direito empresarial tributário, por exemplo. Então nós estamos juntos para a tomada das decisões, revisão de documentos e tudo que for pertinente.